Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Nós estamos aqui, meus queridos, para divulgar mais uma vez algo importante na visão do Evangelho Eterno. Eu e você, nós sabemos que toda a Bíblia, ela é uma coisa que está no passado, ela já se cumpriu. É claro que existe uma boa parcela, talvez a maior parte, né? Poderíamos dizer 99% das pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos, eles ainda acreditam que a Bíblia é um livro que vai cumprir. Por exemplo, nós temos o livro de Hebreus, no capítulo 10, onde fala que, visto que a lei ela era sombra dos bens futuros ou vindouros, né, dependendo da tradução. E ali diz que não é a imagem real das coisas. Mas por que que não era? Porque nunca jamais ela poderia tornar perfeito, não é, os ofertantes que ofereciam os cultos ou os sacrifícios. Mas ali diz também que com o mesmo sacrifício, ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam esse sacrifício. Porém, esses tais sacrifícios não podiam aperfeiçoar aquela pessoa que ofertava, que fazia aquele sacrifício. O que acontece? Hoje, século 21, no ano 2024, qual o sacrifício que os religiosos estão fazendo para serem justificados, para serem aceitos ou serem abençoados? Eu vi uma pregação do pastor Marcos Feliciano, que é um dos grandes divulgadores da interpretação futurista, ele dizendo que uma pessoa que não frequenta um templo, que não vai a uma igreja, porque na cabeça dele igreja é uma casa, é um templo, é um edifício, é um prédio com a placa denominacional, identificando aquele lugar como igreja. Marco Feliciano, ele sabe, mas ele dá uma de João sem braço. Ele sabe o que significa João capítulo 4, versículo 22 e 23, onde Jesus ensinou a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores ia chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não iriam adorar a Deus nem em templo, até porque o templo de Jerusalém estava prestes a cair, e nem em monte, porque Deus, ele não é um Deus local. Deus, ele geograficamente, Deus não é um homem, ele não é uma pessoa para você encontrar ele em determinado lugar. Se Deus fosse esse tipo de Deus, eu não queria esse Deus. Eu não quero um Deus limitado. Eu não poderia adorar a um Deus limitado a uma religião e nem tampouco em uma denominação. Você pode procurar Marco Feliciano pregando sobre isso. Mas ele sabe o que está fazendo. Ele falando isso, ele está incentivando as pessoas a ser membro de uma denominação e com isso dizimar dinheiro para o pastor que convidou ele e para o templo que convidou ele, a denominação. Então, hoje, no século 21, qual é o sacrifício que esses homens querem oferecer ou querem fazer
para serem justificados, para serem aceitos e para ser abençoados diante de Deus. Marco Feliciano falou que quem não frequenta um templo, quem não tem uma religião, não vai para o céu. Aí você pede para Marco Feliciano, ele é um cara muito conhecido no Brasil e no mundo, pede a ele para mostrar na Bíblia em que lugar que diz que uma pessoa, um ser humano, ele vai morar no céu. Ele não vai te mostrar porque não existe na Bíblia. Não existe em lugar nenhum da Bíblia dizendo que uma pessoa, um ser humano, ele vai morar no céu. Mas a Bíblia diz, sim, em Eclesiastes 12:7, que todo ser humano vai morrer, mas que o que volta para Deus não é o ser humano, não é um corpo físico, não é alguém com o nome de Antônio, José, Maria, Maria da Glória, Alberto, Cláudio. Não é. A Bíblia diz que o que volta para Deus é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Nem o nosso espírito não é o que volta para a eternidade. Porque o meu espírito com E minúsculo, ele é muito ruim. Ele deseja coisas ruins. Ele planeja coisas ruins. O espírito de Alberto, com um E minúsculo, ele projeta coisas ruins. Ele pensa coisas ruins. Ele maquina o mal. Esse espírito meu, ele é ruim. Agora, o Espírito de Deus, que está dentro de mim, que faz eu ter comunicação com as coisas do eterno, esse que é de Deus, volta para Deus. Mas Marco Feliciano sabe. Só que como ele é membro do sistema, ele faz parte do sistema, como que ele pode falar a verdade para o povo? Não pode. Então, meu querido, o sacrifício que esses homens acham que tem que continuar fazendo, não é? Para serem justificados, para serem aceitos e abençoados, qual é? O dízimo. O dízimo é um sacrifício que tira, não é? Parte do sustento de uma família inteira para abençoar um sacerdote, que é um falso sacerdote, é um falso ensinador, é um falso pastor, é um lobo voraz. Aí eles oferecem isso e falam e ensinam que quem não dizimar é ladrão e ladrão não vai para o céu. Então, hoje, apenas Jesus não, acabou essa fase de Jesus, Cristo ressuscitado. A Bíblia afirma que hoje o único que tem condições, que ele foi chamado de sumo sacerdote, que era perfeito e imutável, capaz, não é, de salvar, não é salvar o corpo, não é salvar o espírito dele, não, é salvar a nossa mente através da metanoia, não é? Aqueles que se achegam a ele e levar essas pessoas ao pleno conhecimento do Evangelho eterno, por sinal, sabe quem é? É o nosso eterno Criador. Hebreus 7:20 ao 25. Os praticantes da lei de Moisés, ou os praticantes das leis mosaicas de hoje, ainda não chegaram, eles não alcançaram o livro de Hebreus. Eles não alcançaram. Talvez, se eles tivessem alcançado o livro de Hebreus, que o livro de Hebreus, qual é a função, a finalidade do livro de Hebreus? É ensinar a
transição entre a lei e a graça. E o que serve o livro de Apocalipse? Ensina a transição entre a graça e o evangelho eterno. O que o livro de Apocalipse ensina é a transição entre a graça e o evangelho eterno. Ficando no meio o quê? O juízo de Deus. O juízo de Deus foi o marco para que o evangelho eterno ou o estabelecimento do reino eterno do nosso Criador fosse estabelecido. Ah, mas muita gente não entende e nem vai ensinar isso. Nós entendemos que muitos, não é? Até entenderam, talvez, o livro de Hebreus, mas não aceitam. E não aceitando, eles não estão aptos a coisa nenhuma no tocante a essas obras que eles fazem com base em sacrifícios. E com isso, eles desconsideram o que aconteceu na cruz. Ou seja, para esses pastores de Araque, para esses caras, eles afirmam que nascem de Deus, mas com os seus atos, eles estão negando e são desobedientes à própria palavra do nosso eterno Criador. É isso que acontece. Aprendam uma coisa, meus queridos, vocês aí do Evangelho Eterno. O livro de Hebreus, o objetivo, a finalidade, o nosso irmão Apolo, foi ensinar entre a transição da graça, a transição da lei para a graça. O livro do Apocalipse nos ensina sobre a transição da graça para o Evangelho Eterno. Por isso eu repito, Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6, ele não foi feito para ser pregado para ganhar almas em lugar nenhum. O Evangelho Eterno, que é as boas novas eternas, ele foi estabelecido para se viver. Não é para se pregar, ganhar almas. Por quê, Alberto? Por causa de Hebreus. Hebreus 8 fala que quando Deus estabelecesse, não é? Já na nova aliança, que era a graça, ninguém precisaria mais ensinar ou dizer ao seu próximo: ei, conheça o Senhor, ei, conheça Cristo e tal. Ou, em outras palavras, aceite a Jesus. Por quê? Porque ali diz que depois da nova aliança, todos conheceriam a Deus. A criança, quando ele tem a idade aí de... quando ele vai pegando seus 6, 8, 10, 12 anos, de tanto templo religioso que tem, ele já tem noção de Deus. Ele já tem noção de Deus. Mas para o ser humano fazer as coisas certas ou erradas, não precisa de religião. Porque se o ser humano precisa de religião para fazer coisas boas, amar o seu próximo, o problema dele não é religião. Ele tem um problema de caráter. Ele tem um problema de quê? Diz aqui, ó. Quem precisa de religião para fazer o bem? Aí o foco não é Deus. Se você precisa de religião para fazer o bem para alguém, o seu foco não é Deus. Então não foi Deus que mandou você amar o seu próximo como você mesmo. Deus na pessoa do Filho. Então foi a religião. Ou seja, então se a religião não existisse, você não seria bom caráter. Você não amaria o seu próximo. Se a religião não existisse, então você faria o quê? Você deu para você entender que você substituiu o Criador pela religião, e mesmo assim você não consegue ser fiel à sua religião. Mude de opção. Mude de opção. Tchau, Deus te abençoe. Amém.